sendo gravada e ela vai ser disponibilizada na íntegra no educanefac.org.br. Podem acessar a partir de amanhã, que ela já vai estar disponível na plataforma para ser revista. E o material PDF vai ficar disponível no nosso site, anefac.org, para que vocês possam também fazer a consulta do material apresentado nessa reunião. No final da reunião, nós vamos enviar um agradecimento para todos os presentes, com algumas perguntas relacionadas à reunião, testes de conhecimento, para poder fazer a validação da pontuação do CRC, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim no chat em privado, que a gente vai conversando durante a reunião. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Vou passar a palavra para a Cecília, que vai fazer a apresentação dos palestrantes para vocês. Obrigada e um bom evento para todos nós. Bom dia, meu nome é Cecília Geron, eu sou diretora executiva de normas internacionais da ANEFAC. Eu gostaria então de apresentar para vocês os palestrantes de hoje. Eles vão falar sobre a alta complexidade dos balanços em 2020 devido à Covid-19. Eu vou apresentar primeiro a Renata Bandeira Gomes do Nascimento, que é uma profissional com 24 anos de experiência em auditoria e controladoria de empresas multinacionais de grande porte, incluindo 2 anos de experiência internacional em Chicago. Atualmente, ela é diretora de controladoria e impostos da Gol Linhas Aéreas. Ela é formada em ciências contábeis pelo Mackenzie, tem MBA pela FIA, mestrado em controladoria pelo Mackenzie, e ela é doutoranda também em controladoria pelo Mackenzie. Bom, e o Carlos Cristiano Poltronieri, ele também é doutorando em controladoria empresarial pelo Mackenzie, ele também é mestre pela mesma escola, ele é pós-graduado em auditoria pela PUC Campinas e graduado em ciências contábeis também pela PUC Campinas. Ele é certificado em FRS pelo ACCA, ele é sócio da Consulcamp Auditoria e é responsável pela execução de trabalhos de asseguração para empresas nacionais e multinacionais, atuando especificamente em auditoria de demonstrações financeiras. Bom, Juliana, já está projetando a apresentação deles? Ainda não, Cecília. Pode compartilhar a tela aí para a gente começar com a apresentação. Então, eu vou compartilhar agora a apresentação. Vou colocar aqui no ar. E vou passar, então, a palavra para a Renata e para o Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença, professora, muito obrigada pela oportunidade, a ANEFAC também. Nós preparamos essa apresentação baseado na nossa experiência profissional. Então, o Carlos, na parte de auditoria, né, ele vem auxiliando os clientes e requerendo, né, dos clientes que preparem as divulgações necessárias dos impactos relacionados pela Covid-19. Como preparadora de demonstrações financeiras, eu sou responsável pelo balanço da Gol Linhas Aéreas e da Smiles, e a gente já conseguiu ir para o mercado com esses 2 balanços no primeiro trimestre. Foi uma experiência bastante única, um desafio imenso na prática, e dado tudo isso que a gente vem vivenciando, a gente achou que era uma boa oportunidade de dividir as experiências que são muito mais desafiadoras do que vem sendo colocado aí nos diversos canais de comunicação. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês. Agradeço a ANEFAC, agradeço também a Renata em compartilhar esse conteúdo com ela. E podemos iniciar aí, professora. Bom, acho que eu vou começar dando um overview geral. Acho que a gente vai entrar bem nessa questão do primeiro trimestre, demonstrações do primeiro trimestre, mas também nas demonstrações financeiras de 2019, nos desafios que foi para fechamento de 2019. Ainda tem empresas, considerando o antigo prazo, né, que a gente tinha de abril
para publicação, no caso das SAs, as prestações de contas das limitadas. Tem um desafio, tinha algumas dúvidas aí em relação ao fechamento de 19 e os desafios de 2020, que a Renata, por exemplo, está vivendo na prática já com o primeiro ITR. Acho que de forma bem resumida, né, acho que um timeline, quando a gente fala um timeline sobre a Covid, acho que a gente tem aí, no final de 2019, a descoberta do vírus, né, em janeiro tem uma definição que se trata de uma pandemia pela OMS, começa um processo em diversos países que já foram afetados, iniciando um processo de isolamento. Então, diversos governos começam um processo de isolamento e isso impacta, como a gente está vendo dia e noite, impacta significativamente na economia e assim por diante, né? Então, as medidas de isolamento para preservar a saúde impactam. Além disso, a gente tem situação de redução de preço do petróleo, a discussão Rússia, Arábia Saudita, isso faz com que o preço do petróleo nesse primeiro trimestre caia, né? Isso afeta fortemente a economia. A gente tem uma desvalorização do real frente ao dólar, né? A gente olhando aí o quanto encerrou abril e quanto fechou ontem, a gente está vendo uma desvalorização de quase 35% da moeda, isso também é bem significativo. E a gente tem uma redução, né, na produção dos negócios e tem muita incerteza e o que a gente vai ter pela frente. Então, acho que o que a gente resume aí é um ambiente de plena incerteza. E essa incerteza, ela vinha já com o encerramento da demonstração financeira de 19 e para o primeiro ITR, para as demonstrações financeiras de 2020, como eu comentei. Acho que podemos passar, professor. Então, é um cenário de total incerteza. Acho que alguns setores eles foram mais fortemente afetados, né? A parte de transportes, a parte de viagens, turismo, comércio, restaurantes, acho que tiveram um maior impacto, né? É difícil a gente prever os cenários para a retomada, né? Acho que aqui a gente não vai falar de economia, vamos falar de contabilidade, acho que o objetivo é esse. Mas isso tudo, a gente, como preparador e como auditor, como revisor, temos que ter o entendimento do negócio, o entendimento do cenário macroeconômico e das relações, das nossas partes relacionadas, principalmente, para entender como que a gente consegue refletir isso corretamente no fechamento e nas demonstrações financeiras. Quais são esses possíveis impactos, principalmente com a informação que a gente tem até o momento, né? Então, mas é um cenário de total incerteza até o presente momento, né? Acho que podemos passar. Acho que uma dúvida que existia no encerramento de 2019, né, na preparação da demonstração financeira de 2019, começo aí desse ano e até aqueles que estavam com o fechamento de 19 ainda, era o que a gente já deveria estar refletindo e como deveria estar refletindo na demonstração financeira do exercício de 2019, né? Apesar de ser um ofício da CVM, isso acaba sendo levado em consideração pelas outras empresas, pelas empresas limitadas, pelas SAs de capital fechado, é uma boa prática. E por esse ofício da CVM, a CVM fala o seguinte, olha, para o encerramento de 2019, nós vamos tratar todos esses efeitos como evento subsequente, né? Então, a regra é o quê? Nós não vamos ter o tratamento de mensuração ou de contabilização ou ajuste na demonstração financeira de 2019. Isso vai ser tratado em notas explicativas, como assunto de evento subsequente. Já aquelas informações de 2020, né, então as empresas que já estão preparando informações em 2020, os primeiros ITRs ou aquelas que vão ter que reportar semestralmente, assim por diante, por algum motivo, aquelas que têm período de reporte diferente já encerrando no ano de 2020, essas vão ter que fazer as mensurações e refletir os impactos nas demonstrações financeiras desse período de 2020. Professor, eu acho que saiu o slide aí. Saiu? Para mim saiu. Para mim também. Para você também, né? Vamos só voltar. Nós estamos indo por 5º slide, professor. Isso.
Então, seguindo, acho que a questão toda a gente tinha uma dúvida, com esse ofício da CVM foi esclarecedor nesse sentido. Então, os reflexos de contabilização, mensuração na demonstração financeira, eles foram... Voltou? Voltou. Eles vão ser tratados em 2020 e 2019 trata-se como nota explicativa e evento subsequente. A gente tem um pronunciamento, na verdade uma informação, uma notícia do IFRS em relação ao IFRS 9, que basicamente ele trata sobre a questão da perda estimada, e um dos aspectos que chama atenção aqui as mensurações, as remensurações, os registros, ele precisa ser feito com a melhor informação disponível naquele momento. Então aqui a gente já tem um primeiro insight do seguinte: aquela informação que a gente tinha do passado, aquela realidade do passado, aquilo que praticava, a política que a companhia aplicava para registrar a perda esperada, né? Aquilo é um dos aspectos que precisa ser revisto, né? Então, a informação é outra, a realidade econômica é outra, e nós precisamos trabalhar e readequar com a melhor informação disponível agora, nesse momento, né? Então, eu acho que aqui um dos principais aspectos que eu chamo a atenção, eu acho que um dos principais desafios dos preparadores e também dos revisores, dos auditores, é entender o momento das suas partes relacionadas. Então, quando eu falo entender o momento das suas partes relacionadas, é entender o movimento dos seus clientes, entender a situação dos seus clientes, a proximidade dos seus clientes, a proximidade dos seus fornecedores, para entender de forma mais qualitativa qual vai ser o efetivo, tentar mensurar de forma mais segura possível quais serão os possíveis efeitos que vai trazer para aquele cliente, para aquela empresa, para aquela demonstração financeira. Porque cada vez mais o passado, o histórico do passado não vai ser base para o que a gente vai enfrentar pelo futuro e, consequentemente, no reflexo da demonstração financeira. Então, o entendimento das partes relacionadas e a situação das partes relacionadas, com certeza, vai ser algo bem importante, né? Acho que pode passar. Em linhas também um pouco com essa informação do FRS, no meio de abril a CVM também soltou outra circular, falando também sobre perda esperada, e também falando sobre a questão da análise qualitativa do crédito, avaliar a vida toda do instrumento, né? E uma das coisas que é bem interessante também é a questão de que é necessário avaliar, dentro dessa análise qualitativa do crédito, né, e dentro da vida toda do instrumento financeiro, avaliar se os possíveis efeitos eles vão ser efeitos temporários, né, ou serão efeitos de perda efetiva, né? Então vão existir períodos que vão ocorrer diferimentos, postergações, que não necessariamente implicam numa perda, mas a gente sabe que vão ter situações em que vão existir perdas. Então, a administração, os preparadores, os revisores precisam entender o efeito dentro do instrumento financeiro, se é algo temporário ou se vai ser uma perda efetiva dentro desses créditos. Então, uma análise qualitativa desses instrumentos e, por isso, o entendimento das suas partes relacionadas vai ser de fundamental importância. Acho que pode passar. Então, a gente comentou, né, pode ser uma questão simples de diferimento de prazo, né, então um alongamento de prazo, uma rolagem de dívida nesse tipo de assunto, ou se é realmente algo, uma restrição temporária, ou se é realmente uma perda efetiva. Acho que isso a gente pode passar também. Professora. Uma coisa que a gente sabe é a escassez de informação. A gente sabe que a gente tem uma questão de escassez de informação, para isso entender e ter as mensurações com base na informação disponível até aquele momento. E para isso eu volto a dizer, entendimento da realidade, do momento das suas partes relacionadas vai ser fundamental para todo mundo, tanto para os preparadores quanto para os revisores. Uma coisa que a CVM também colocou, que eu acho interessante, que tem que estar no nosso mindset, é a questão da postura excessivamente conservadora. Acho que nós temos que tomar cuidado com esse aspecto.
no sentido de que existe, a crise está aí, nós temos uma realidade completamente diferente, mas temos que verificar se são temporárias ou permanentes essas perdas, essas possíveis perdas, e analisar se as posturas também não serão excessivamente conservadoras, porque isso pode gerar um efeito cascata em todo o mercado e gerar algo também que acabe favorecendo outros aspectos e depois de reversão e assim por diante. Então, acho que uma questão importante acho que pode passar mais um, professor, é a questão da postura excessivamente conservadora que nós temos que colocar e deixar no nosso guide para que tenhamos uma avaliação consistente, qualitativa, com base na informação disponível até aquele momento, mas sem alarde, sem ter uma postura excessivamente conservadora. Claro, temos que ser conservador pela própria norma, mas não excessivamente conservador. Acho que podemos passar, Renata. Eu acho que, como vocês viram, o Carlos expôs aí, a gente tem tanto o IASB, né, via IFRS, e a CVM salientando bastante os impactos que devem ser observados decorrente do CPC 48, que é o IFRS 9. Entretanto, na prática, a experiência mostrou que os impactos causados pela Covid, eles são pervasivos, eles afetam praticamente todos os grupos do balanço patrimonial. Então, eu gostaria de relatar para vocês, dividir, né, a minha experiência. Com 24 anos de carreira, eu diria que esse foi o fechamento mais difícil, até porque está todo mundo trabalhando de forma remota, então você conduzir um processo de fechamento de forma remota, construir uma demonstração financeira de forma remota e também um processo de auditoria, né, de revisão limitada de forma remota é bastante desafiador. E a gente viu que, na verdade, o impacto é muito maior do que se começa a comentar. E daí, por isso, a ideia de fazer esse seminário. A professora pode passar o próximo slide. Então, o que a gente fez no nosso fechamento prático na empresa onde eu trabalho? A gente não conduziu o ITR da forma como normalmente nós conduzimos. A gente parou e fez um verdadeiro brainstorm, linha por linha do balanço, de quais tipos de impactos nós poderíamos ter. E, a partir daí, a gente começou a construir e discutir internamente o que deveria ser feito, porque, para quem está no processo de preparação de demonstrações financeiras, as pessoas sabem que, muitas vezes, a contabilidade depende de outras áreas. E a complexidade que essa pandemia trouxe, por conta da crise econômica, faz com que você tenha maior dependência e precise de mais informações dessas áreas correlacionadas à contabilidade. Então, aqui a gente esquematizou a apresentação, passando pelas principais linhas do balanço e quais efeitos elas poderiam sofrer em decorrência da crise que está sendo observada. Então, o primeiro grupo de contas que a gente trouxe foi o grupo de aplicações financeiras. Então, existem algumas empresas, né, afortunadas, que têm posições muito fortes de caixa e que boa parte da sua performance vem de rendimento de aplicações financeiras. Então, vou dar um exemplo, né? Smiles, ela tem um fluxo invertido, ela recebe o caixa antes de prestar o serviço ao seu cliente, né? Porque o fornecedor contrata antes, paga antes, e depois, quando o cliente vai fazer a troca das milhas, que ela de fato vai ter o custo incorrido. Então, controlar as aplicações financeiras é uma coisa vital, né? Porque boa parte da performance da companhia vem de uma boa administração, uma boa gestão das aplicações financeiras. E o que a gente observou no trimestre? Que, em decorrência do que está acontecendo, queda nas taxas de juros e o pavor que o mercado está vivendo, os títulos públicos, eles sofreram como se fossem rebaixados, né? Os preços foram ajustados, os PUs foram ajustados, e isso fez com que aplicações financeiras, em vez de gerar, que são mensuradas pelo valor justo a resultado, em vez de elas gerarem ganho, no mês de março, elas acabaram gerando perdas e implicando no rendimento muito menor do que aquilo que vinha sendo observado. Então, normalmente, uma empresa que tivesse uma boa carteira ia ter lá 99% do rendimento do CDI, 101%.
para vocês terem uma ideia, essa informação é pública, está no balanço, no trimestre o rendimento foi de 23,5% do CDI. Então, por mais que isso não gere uma perda no trimestre, gerou uma queda significativa na performance da carteira, dado que isso é um item importante para empresas que têm essa característica, que têm bastante recursos aplicados, isso faz com que tenha um impacto no resultado. Então, eu tirei aqui um exemplo, a gente tem uma nota explicativa mais ou menos de 2 páginas relacionada aos impactos e ações em relação à Covid, e na Gol a gente tem 4 páginas de nota explicativa só com os impactos e ações decorrentes da Covid. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que a gente colocou, né, explicando para o investidor que teve uma queda na performance dos fundos de investimento por conta da deflagração, porque reprecificou todas as estimativas dos ativos atrelados à carteira de fundos. E aqui a aplicação do CPC 48, também o IFRS 9. Acho que com esse corte ontem, né, Renata, a tendência é capaz de ter mais perda ainda para esses próximos trimestres. Né? Exatamente. Com a queda de ontem, os títulos que são marcados pela Selic devem trazer mais perdas para as companhias. Em seguida, a gente pegou o tópico de contas a receber. Então, contas a receber, né, todo mundo fala muito da PCLD, que é a perda esperada. Então, normalmente as empresas vinham trabalhando com políticas contábeis, onde ela determinava uma vez por ano, porque era normal e era como isso se comportava. No máximo, você revisava isso trimestralmente. Você tinha lá a sua perda histórica, você olhava para a perda histórica, estimava quanto seria a sua perda esperada e ia controlando a sua PCLD dessa forma. Com o advento da Covid, o que aconteceu, o que a gente observou? Todas as empresas estão fazendo um esforço gigantesco de preservação de caixa para poder atravessar os próximos meses. Então, muitas empresas estão negociando com seus fornecedores o pagamento das suas obrigações, e isso está acontecendo um atraso natural e, eventualmente, vai ocorrer também inadimplência. Então, é super importante olhar para essa carteira, olhar quem são os clientes, olhar em que setores esses clientes estão inseridos, quanto esses setores estão impactados pela crise e, eventualmente, vai ser necessário rever a provisão, né, o montante de provisão que está registrado no balanço. O alongamento nos prazos, ele também pode vir a impactar na classificação, né, segregação entre curto e longo prazo. Se você renegociou e vai receber daqui a 12 meses, obrigatoriamente você tem que levar para o longo prazo. Uma outra coisa que vai impactar também é que, se for longo prazo, você deveria aplicar o CPC, acho que é 12 ou 6, eu sempre confundo, 12. que fala de ajuste a valor presente, né? CPC 12. Também pode acontecer da sua área comercial estar negociando descontos atípicos na tentativa de trazer mais caixa para a empresa para fazer face a pagamento de folha, enfim, das necessidades essenciais. E isso é importante ter uma proximidade bastante grande da equipe contábil com o comercial, com a gestão da carteira, com tesouraria, para poder capturar corretamente esses descontos que estão sendo concedidos. Um outro aspecto que é bastante importante é que você tem, que tem sido pouco falado, é que você tem um aumento de risco de devolução e cancelamento em período subsequente. Então, em alguns setores, por exemplo, no farmacêutico, é normal a indústria farmacêutica fazer provisão para devolução, porque os produtos deles têm vida útil, né? Ele tem shelf life, então ele expira, e normalmente tem um acordo onde aceita a devolução. A situação que a gente está vivendo agora é atípica, então pode ser que até para uma continuidade do negócio você tenha que conceder possibilidade de cancelamento de vendas por parte do seu cliente, né, vendas que você fez para o seu cliente, ou você vai assistir alguma coisa de cancelamento subsequente. E aí também trazendo um exemplo prático, na Smiles, a gente teve vários clientes que trocaram as milhas, a gente fez o reconhecimento da receita lá em março, fevereiro, era um reconhecimento legítimo dentro do negócio da companhia,
mas dada a pandemia e o bloqueio das fronteiras, o distanciamento social, essas pessoas ficaram impedidas de viajar, né? De maneira responsável, elas tomaram adotaram esse comportamento. E o que a companhia precisou fazer? De maneira inédita, como não tinha sido feito antes, precisou fazer uma provisão para cancelamento de milhas em período subsequente. Então, por mais que a receita tenha sido legitimamente reconhecida no primeiro trimestre, a gente assistiu uma situação no período subsequente que acendeu uma luz, onde você precisava rever a continuidade ou não do reconhecimento dessa receita. Então, por esse motivo, a gente fez uma análise, né? Olhou quanto que vinha assim do cancelamento, olhamos o estoque que a gente tinha de passagens daqui até o final, aplicamos uma regra de cancelamento, porque esses clientes poderão usar novamente essas milhas, o que faz total sentido, e aí a gente trouxe uma provisão que nunca foi parte do nosso negócio. Então, muitas empresas vão passar por essa experiência de ter que olhar para o negócio de uma maneira diferente, ver como o negócio vem se comportando no período subsequente e analisar se é necessário uma provisão adicional para refletir corretamente as condições do negócio atuais. Então, quando a gente fala de contas a receber, o impacto vai muito além só da PCLD. A gente realmente tem que estar perto do negócio para entender e refletir corretamente nas demonstrações financeiras. Então, a gente também, aqui, eu coloquei um exemplo da Smiles. Eu busquei outros exemplos, gente, fora Smiles e Go, mas pouquíssimas empresas vêm divulgando seus balanços trimestrais ou mesmo anuais. Os anuais tendem a ter menos divulgação em relação à Covid, e os trimestrais é onde a gente espera maiores impactos, mas pouquíssimas empresas fizeram essas divulgações. Então, eu tentei trazer mais exemplos fora dessas duas empresas, mas foi bastante difícil de encontrar. Acho que uma das coisas importantes aí nesse processo, que a Renata comentou, só complementando, é que aquelas políticas corporativas, principalmente para as multinacionais, que adotam uma política global e aqui no Brasil seguem uma política de fora, acho que a realidade desse período completamente vai ter que ser revista. Então, uma realidade para o Brasil, considerando as práticas locais, considerando o cenário que a gente está enfrentando localmente. Então, acho que um pouco essa questão do efeito, do entendimento da área comercial, buscar entendimento dos seus clientes, para que possa se mensurar de forma confiável tanto as possíveis perdas de clientes, mas também as questões de devolução, cancelamento, que é o que a Renata colocou. Mas acho que aquelas políticas globais aplicadas nos balanços, elas vão precisar ser revistas especificamente para a realidade local e para a realidade brasileira. Então, as práticas de desconto que a unidade do Brasil, que a subsidiária brasileira muitas vezes vai aplicar, e a condição que vai estar sendo aplicada, ela vai ser completamente diferente daquilo que corporativamente se aplica. Então, essa uniformidade e essas eventuais possíveis perdas para a unidade local, para o balanço local, ele vai ter que ser diferente do grupo. E isso, às vezes, é uma dificuldade para os preparadores das empresas multinacionais que precisam, às vezes, seguir uma política global. Então, essa questão da política global, ele vai ficar muito mais latente. Já era algo discutível com a auditoria, de ter algo específico para a realidade local, consistência para a realidade local, e ele vai ficar muito mais latente, muito mais necessária nesse cenário que a gente está inventando agora. Então, só no tópico contas a receber, a gente vê aí que nós falamos de 3 pronunciamentos, não apenas de um, né, como vem sendo enfatizado pelos órgãos reguladores. Então, a gente tem muito mais trabalho aí para ser executado do que se imagina. Na prática, é bastante complicado. Aí, o próximo tópico que a gente traz para vocês é a parte de estoques. Então, estoques, mais uma vez, vai depender bastante do setor que a empresa está inserida. A gente tem que atentar para a deterioração de estoques com prazo de validade, né? Então, uma vez que a gente ainda não sabe quanto tempo a pandemia vai durar,
você vai observar uma menor velocidade na realização dos estoques, e essa menor velocidade pode implicar na perda dos estoques, ou também, uma coisa que não é muito comum, de levar parte dos estoques para longo prazo, dependendo do setor que a empresa esteja inserida. Pode acontecer com o intuito de você buscar fortalecer o caixa, venda de estoques por preço abaixo do valor do custo de aquisição ou produção, e obrigatoriamente você tem que rever se você tem a necessidade aí de constituir uma provisão para perda, né, nos estoques. Uma outra coisa que está bastante fluida nesse momento para alguns setores é que está tendo mudança das regras tributárias, né? Então, isenção de impostos, principalmente insumos relacionados à proteção dos profissionais de saúde e também insumos farmacêuticos. Então, o governo está mudando isso e você tem que ter velocidade e estar atento para essas mudanças. E um outro aspecto é que algumas empresas, a produção caiu, o que é normal, né? Porque o consumo cai. E você vai ter ociosidade. E você não deveria levar essa ociosidade para o custeio dos estoques, né? Nem de mão de obra, nem de equipamentos. Então, precisa fazer uma contabilização segregada para que você não tenha uma distorção significativa aí na análise da performance da companhia, né? Porque é importante, nesses momentos, segregar quais são os impactos da ociosidade para continuar demonstrando que o negócio é viável, que o negócio é rentável, que isso vai implicar em outros tipos de discussões que a gente vai ver mais para frente. Carlos, você gostaria de acrescentar acho que é só um complemento nessa questão da ociosidade. Acho que só para retomar esse conceito, a norma, o CPC 16, ele determina que a alocação da mão de obra e do overhead do GGF, né, os gastos gerais de fabricação, sejam alocados com base na capacidade normal de produção. Então, a absorção, ele segue a capacidade normal de produção. Como a gente está tendo uma redução de capacidade, redução no volume de produção e, consequentemente, fica com uma ociosidade em linha, principalmente as indústrias, esse custo e esse GGF, essa mão de obra, por mais que existam medidas da administração para redução de mão de obra, o gasto geral de fabricação continua. Então, energia, depreciação, diversos custos permanecem. Então, esse excedente, que não está diretamente, que está alocado à capacidade normal, ele vira despesa, ele não vai ser absorvido no custeio do produto, né? Então, ele vira uma despesa. Então, isso também é uma coisa que provavelmente a gente vai ter uma mudança, principalmente nas indústrias, para esse exercício de 2020. Então, aquilo que era custo que estava absorvido no produto, na linha de CMV ou no estoque, ele vai estar em uma linha de despesa. Então, isso é uma prática que demanda também controle interno, demanda para apurar isso de forma consistente, ou seja, qual que é o nível de capacidade normal, qual que foi a ociosidade do período e quanto foi a despesa gerada por essa ociosidade. Eu acho que esse é um item relevante, porque isso não vai estar absorvido no produto como a regra contábil permite. Passando para o próximo tópico, a gente vai falar de impostos a recuperar, mas, na verdade, esse conceito se aplica a todos os ativos. Mas, em relação aos impostos, normalmente as empresas têm crédito PIS, COFINS, ICMS, às vezes de IRCS, e uma vez que você tem uma queda no seu volume de receitas, provavelmente a velocidade com que você aproveitaria esses créditos, ela vai mudar. E essa mudança pode também gerar uma necessidade de reclassificar parte desses impostos que estavam classificados como realizáveis no curto prazo para o longo prazo. Aí, aqui eu também trouxe um exemplo prático que está dentro da nossa nota referente à Covid e seus impactos. Nós fizemos duas reclassificações de linhas de ativo, uma de imposto a recuperar, de mais ou menos 21 milhões na Smiles, e adiantamento a fornecedores, porque a velocidade com que eu vou usar esses ativos mudou. Então, obrigatoriamente, eu precisei reclassificar. Então, é importante sempre dar uma olhadinha nesse tipo de coisa. Todos os seus ativos e passivos. Acho que um ponto, só complementando um pouco, acho que também é importante olhar também
de novo, acho que é sempre importante olhar, o preparador olhar o business plan da empresa para entender se aquele crédito gerado, aquele PIS/COFINS, aquele CMS gerado, além da questão da classificação para o não circulante, pelo período de realização, se o business plan que a empresa vai ter, que ela vai perseguir e que ela vai continuar, vai fazer frente para aquela realização, mas no sentido de realização efetiva. Então, às vezes tem um crédito de CMS muito alto e ela, por algum motivo, ela mudou o tipo de operação, ela fez alguma alteração significativa no tipo de negócio que não permita consumir aquele crédito nem no longo prazo. Então, isso também é um indício de revisão e, às vezes, ela não consegue realizar isso efetivamente. Então, essa análise da realização por mudanças no business plan é uma coisa importante, além dessa questão, é claro, que a Renata colocou da reclassificação, né? Eu acho que ter evidência, eu sei que é um período de incerteza, mas ter uma informação mais consistente de que vai se realizar, e também isso aplica, né, a não só aos créditos de impostos, mas também aos tributos, ao imposto de renda diferido, né? Então, o imposto de renda diferido também, as diferenças temporárias e o próprio crédito decorrente de prejuízo fiscal, precisa estar no balanço aquilo que efetivamente tem a capacidade de ser, num long range, num determinado período, ele seja realizável. A incerteza existe? A incerteza existe. Mas as readequações desse crédito de imposto em função dessas incertezas precisam ser analisadas. Então, é um período de incerteza? Mas a previsibilidade mínima de um período, aquele crédito de tributo diferido que tinha de prejuízo fiscal ou aqueles créditos de impostos, a evidência disponível até aquele momento vai precisar ser analisada para ver se eu consigo manter ele no balanço ou se eu preciso, como a Renata está colocando, foi o caso de reclassificar para não circulante, porque vai ser realizado, mas não naquele período que se esperava até então. E pegando o gancho, indo para o próximo tópico, eu acho que o Carlos já falou um pouquinho de impostos diferidos. Aqui, o grande desafio, porque não depende só dos profissionais de contabilidade, é, de fato, sensibilizar a companhia na reavaliação do business plan. Então, é necessário. Normalmente, todo mundo acabou de passar por uma revisão aí no final do ano, né? Então, com processo orçamentário, fez toda a validação, e daí veio essa crise e faz com que você tenha a necessidade de ir lá e começar a solicitar para a companhia, olha, gente, precisa refazer, né? E precisa refazer com uma certa velocidade, porque para quem tem ITR, assim, se você não tiver o business plan revisado, você não consegue fazer metade das análises que são necessárias, né? Então, sensibilizar as outras áreas da companhia para auxiliar na revisão do business plan, e se a gente estiver falando de companhia aberta, provavelmente você vai ter que levar esse documento até a aprovação do conselho. Então, exige uma velocidade, uma organização bastante grande num cenário muito desafiador, que praticamente muda todos os dias. Então, em relação ao imposto de renda diferido, uma vez que você tiver o business plan pronto, você tem que avaliar se tem um risco aí de você ter uma parte do que foi reconhecido que não é mais realizável, né? E por que não é mais realizável? Normalmente as empresas olham para as diferenças temporárias e falam, não, a diferença temporária lá na frente, quando ela virar uma diferença efetiva, eu vou ter esse benefício. Mas se a empresa tiver virado o cenário e esse cenário indicar que você só vai gerar prejuízo, então a sua diferença temporária, quando ela for realizada, ela vai virar prejuízo fiscal. E, na verdade, esse ativo não é realizado. Então, é uma análise assim bastante complexa por parte dos contadores de ter a sensibilidade de capturar essas situações e refleti-las nas demonstrações financeiras. Para as companhias abertas, a CVM ainda põe mais uma barreira aí, que é o limite de 10 anos. Então, quando a gente olha para frente, quem reconheceu ali no limite dos 10 anos e agora vem uma crise como essa, provavelmente parte desse imposto que você previa que fosse realizado nos próximos 10 anos vai ser empurrado para o 11º e 12º ano. Isso vai fazer com que você tenha que reconhecer um valuation allowance. Então, é bastante importante aí
correr com essas análises, correr com o business plan, sensibilizar as outras áreas da companhia, porque o contador sozinho não faz business plan, né? Ele depende de uma série de pessoas, é um exercício de fato da companhia inteira, e é um grande desafio aí nesse cenário que a gente está vivendo, e sensibilizar as pessoas para as necessidades das demonstrações financeiras. Então, esses são os aspectos que têm que ser observados no imposto de renda diferido. Acho que só para destacar, acho que o Renato colocou essa questão do IR diferido, do prejuízo fiscal e também da diferença temporária, mas que é muito importante. Quando ele vai se realizar, se eu já tenho uma perspectiva que vai virar, que eu vou ter prejuízo fiscal lá na frente, eu não estou fazendo caixa com essa diferença temporária e com esse prejuízo fiscal. Então, eu não tenho justificativa para manter esse IR diferido, seja por diferença temporária, seja por prejuízo fiscal, né? Então, essa questão do business plan realmente é muito importante, apesar do cenário de incerteza, né? Bom, o próximo tópico também está relacionado a ter um business plan, né, a ter um plano de negócios atualizado. Eu destaquei aqui, né, quando a gente vai falar de imobilizado e intangível, eu destaquei o CPC 01, porque o CPC 01 ele pede que você sempre avalie se há indicativos de uma situação onde você tem que testar a recuperabilidade dos seus ativos. Então, a gente tem duas letras, né, dentro do parágrafo 12, onde provavelmente todas as empresas se encaixem, porque a gente tem mudanças que ocorreram ou que vão ocorrer, que faz com que a empresa tenha uma redução bastante significativa nas vendas, porque a necessidade do consumidor mudou, o comportamento é totalmente diferente. Então, pouquíssimas empresas vão escapar desse cenário de ter um indicativo de impairment e ter que, de fato, fazer os testes. Então, basicamente, aqui a gente vai replicar uma situação de fechamento anual, onde você faz o teste de recuperabilidade dos ativos independente de ter um indicativo. Você tem que fazer pelo menos uma vez por ano. Então, aqui também não é uma situação fácil. Além de você fazer o impairment, você tem que fazer os cenários de estresse, né, do seu impairment. Então, você está usando uma taxa de desconto, você está considerando itens premissas dentro do seu modelo que, se elas mudarem, você pode ter impactos significativos. Então, é importante, além de fazer o teste de impairment, também demonstrar para o usuário da informação qual seria a situação se o cenário se deteriorasse. Então, também, de novo, aí é um trabalho bastante pesado para os contadores e a gente não escapa de fazer. Alguns auditores, eu entendo, que podem até exigir, ainda como evento subsequente, que você refaça o teste de impairment. Porque se você tiver uma perda, você deveria alertar, né, o usuário da informação. Você quer complementar, Carlos? Eu acho que com certeza, acho que qualquer evidência de perda eu já não deveria simplesmente só deixar em nota explicativa. Se já estava evidenciado, mesmo que seja num período imediatamente subsequente, aquele ativo ele já não está mais numa condição de realização. Então, acho que isso é algo que foge um pouquinho desse conceito de apenas divulgar em nota explicativa e manter o ativo não realizável como está. Então, acho que isso é uma coisa importante. Mas eu acho também... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Pode. Eu ia falar também dois outros aspectos relacionados a isso, que eu acho que tende a ter além da questão do impairment, eu acho que tem dois aspectos de vida útil e de valor residual dos ativos, que para alguns setores são bem relevantes, principalmente aquelas companhias que têm receita que tem uma prática de venda dos ativos por valor significativos, né, as locadoras de veículos e assim por diante, que o valor residual é algo significativo, né, e também a vida útil, que com a mudança de novo, aí voltando o business plan, né, mas com a mudança e com as possíveis mudanças no negócio, no cenário de negócio, talvez uma revisão de vida útil vai ter que ser necessário, e também na revisão de valor residual. Então, acho que isso é um ponto também que eu não descartaria para esse 2020 em relação à revisão de vida útil e valor residual. Porque aquelas
aquelas perspectivas para definição, elas foram usadas uma realidade econômica totalmente diferente que provavelmente a companhia vai enfrentar nesse novo cenário, né? Então, também está relacionado aí ao imobilizado, ao CPC 27, que com certeza, quando a gente tem um indício de mudança significativa de vida útil e também de remensuração de valor residual, isso precisa ser destacado. E com essas mudanças no plano de negócio, no curso normal, com certeza tem companhia que vai ter mudança significativa, seja pela redução do volume de operação, seja por até em alguns setores com eventuais menores, mas aumentos no nível de produção. Isso tende a ser alterado e tem que ser reavaliado, com certeza, com base, aí de novo que a Renata colocou, no business plan que a empresa vai seguir, né? Acho que nas empresas menores isso acaba sendo mais informal, mas ele precisa ser feito, principalmente aquelas que são auditadas, que precisam ter a evidenciação e precisam reportar isso para suas partes relacionadas. Bom, agora indo para o lado direito do balanço, a gente vai falar um pouquinho dos impactos que a gente tem no passivo, né, os riscos que a gente corre. Então, quando a gente fala de empréstimos e financiamentos, de novo, dado que as empresas estão fazendo esforços para preservação de caixa, algumas estão renegociando, né, os prazos de vencimento. O que é muito importante nesse momento é ter um controle, um monitoramento em cima dos covenants, né? Os covenants são cláusulas restritivas que normalmente exigem que você tenha alguns tipos de índices financeiros que dependem da performance da companhia. E dado o cenário que a gente tem com a Covid, provavelmente a performance vai cair, você não vai ter condições de manter os covenants que você acordou no passado. Então, é super importante a companhia já sair negociando isso com a maior antecedência possível com os seus credores. Por quê? Por regra de auditoria e regra contábil, um waiver de covenants que é conseguido pós o período de fechamento, você não consegue fazer com que esse efeito se aplique na demonstração financeira. E, normalmente, qual é o efeito? É trazer 100% da sua dívida por um curto prazo. Então, você vai assustar o seu investidor à medida que você vai trazer toda a sua dívida para o curto prazo. Ainda dentro desse ambiente, tem mais complexidade, porque algumas dívidas, elas trazem uma cláusula de cross-default. Então, se você deixou de pagar uma dívida ou de cumprir um covenant com um dos seus bancos, o outro banco fala, por que você não foi capaz de honrar a sua obrigação com outro credor, a minha dívida também está acelerada. Os bancos fazem isso para tentar se proteger e ter prioridade no recebimento. Então, a empresa, se ela não monitorar isso com muito cuidado nesse momento, ela pode se colocar numa situação bastante difícil, né? Então, o ideal é não deixar ter default, é sair correndo antes para fazer a negociação. Isso não é uma coisa, não é uma atividade que está na mão do contador, mas é uma atividade que o contador deve alertar, né? Porque nesse momento as áreas de tesouraria estão bastante colapsadas, negociando com o fornecedor, negociando com o banco, e às vezes escapa de pensar que tem um covenant financeiro ou não financeiro, que às vezes também tem. E daí, quando vai ver, a situação já está crítica, já é tarde, não dá mais tempo nem de pedir. Dá tempo de pedir waiver, obviamente, mas o waiver já não tem mais efeito para a demonstração financeira. Aí, mais uma vez, eu coloquei um exemplo. A gente, lá na Gol, conseguiu se antecipar. A gente tinha um vencimento em 28 de março, se eu não me engano. A gente conseguiu tanto o waiver já antecipado para o semestre, que era quando tinha medição, e a gente conseguiu fazer rolagem de dívida. Então, a gente fez a divulgação como o impacto da Covid, porque essas ações foram decorrentes da crise causada pela pandemia. Se isso não tivesse acontecido, a companhia teria pago suas obrigações como estava previsto, mas dada a necessidade de preservação do caixa, foi tomada a decisão de procurar os debenturistas para conseguir uma rolagem da dívida. Então, super importante o contador ir apoiando, né, e fazendo
checkpoint com a área de tesouraria. Nesse momento, assim, é super importante uma parceria entre a área de contabilidade e as demais áreas da companhia, porque são muitos aspectos que precisam ser endereçados. Legal. Aí, seguindo, para quem sofreu com a adoção do IFRS 16, eu tenho uma má notícia. Muitas empresas, obviamente, vão tentar renegociar os seus contratos de arrendamento. E para quem ainda não passou por essa situação, porque ela é bastante recente, né? A gente só tem um ano de adoção da norma, a remensuração é praticamente uma adoção do IFRS 16. É um processo bastante complexo, bastante complicado na prática, trabalhoso. A maioria das empresas ainda estão trabalhando em planilha de Excel, porque são poucos os softwares especializados no tema, e os poucos que tem ainda são muito caros. Na minha empresa, a gente ainda controla em planilha de Excel. A gente, em 2019, viveu algumas remensurações por renegociação de contrato, e é um trabalho absurdo. Esse trimestre, a gente iniciou um processo de renegociação com os arrendadores. Entretanto, como a gente renegociou de 3 a 6 meses, isso não disparou uma renegociação, uma remensuração dentro do escopo da norma. Mas, assim, é um trabalho hercúleo remensurar um contrato de arrendamento. Então, assim, é muito importante que vocês se antecipem a essa situação, no sentido de não se deparar lá no fechamento, no último minuto nas últimas semanas para entregar o balanço, ter que trabalhar uma mensuração de contrato de leasing, porque é bastante complexo. Então, aqui fica um alerta bastante importante. Aí também ficou um exemplo prático, né? A gente fez a renegociação de 15 contratos, e esses 15 contratos, dado o prazo que foi renegociado, não afetaram nem taxa de juros e nem tiveram que disparar uma remensuração. Acho que também... Mas fica o alerta aí, porque é bastante importante. E esses ativos de arrendamento, eles também estão sujeitos ao teste de recuperabilidade, né? Então, isso aplica também a análise do CPC 01, na mesma regra. Então, mesmo que o contrato seja rediscutido, eu preciso reavaliar, fazer a avaliação da recuperabilidade daquele ativo. Principalmente para quem adotou o método histórico, né? Ou o método simplificado, porque você partiu com valores de ativos e passivos. O ativo histórico, né, que ele daí faz com que o seu passivo provavelmente seja menor que o seu ativo, e também com relação a quem partiu com os dois iguais. Então, tem um risco maior de impairment aí que precisa ser avaliado. Em relação a fornecedores, aqui é bastante simples. Todo mundo está buscando mais prazos junto a fornecedores. Em alguns casos, o fornecedor vai te dar mais prazo, mas ele vai te cobrar multa e juros. E aí, individualmente, normalmente, essa multa, o valor dessa multa e juros não é significativo. Entretanto, se você estiver fazendo isso de forma massiva, pode ser que os números no agregado sejam significativos e você seja surpreendido aí com uma identificação de um ajuste por parte dos auditores. Então, é importante olhar. Mais uma vez, se você conseguir alongar o seu prazo acima de 12 meses, precisa aplicar o CPC 12, ajuste ao valor presente. Em relação às obrigações trabalhistas, muitas empresas estão adotando as previsões que foram colocadas na MP 936. Então, você tem flexibilização da jornada de trabalho, redução de salários, suspensão do contrato de trabalho, você tem não pagamento de bônus que estavam previstos, né? Muitas empresas segurando esse pagamento para preservação de caixa, você tem empresas que não estão pagando a antecipação do 13º salário por ocasião das férias, tem empresas que não estão pagando o bônus de férias, né? 1/3 sobre férias, por conta da Covid, tudo isso na tentativa de preservar o caixa. E tudo isso de forma bastante legítima, mas traz uma complexidade maior, que é observar o controle dentro dos livros contábeis. Então, garantir que toda essa mudança que você está tendo na folha está sendo feito de forma adequada, né? Porque
quando você suspende salário, o funcionário recebe 30%, o governo complementa, como que fica as outras verbas, estão suspensas, não estão suspensas. Então, precisa de muita parametrização muito rápido. Então, o contador precisa ficar ali alerta de que essas coisas estão sendo feitas da maneira correta e que não vai gerar erros nas provisões para férias, provisões para 13º, provisões para bônus, provisões para salários a pagar, porque são muitas mudanças, não são poucas, e tudo muito fluido, de novo, mudando muito rápido. Então, trazendo de novo um exemplo prático, na Gol a gente tomou uma decisão, né, foi muito antes do governo sair com a 936, então, logo na sequência, a gente tinha 2 cenários, funcionários se voluntariando a entrar em licença não remunerada dentro do que a companhia tinha oferecido, depois funcionários entrando em suspensão de trabalho. Então, a coisa ficou muito fluida e bastante complexa de controle na prática. Então, bastante importante aí estar bem perto do RH e tendo algum tipo de cheque para garantir que os saldos contábeis estejam corretos. Tem bastante complexidade aqui, bastante. Uma coisa importante desse aspecto, acho que já está no material, mas acho que os efeitos relevantes dessas reduções e desses aspectos das obrigações trabalhistas, isso precisa ter uma nota explicativa com esses efeitos que foram observados, sejam eles por força do governo, ou tendo um benefício do governo, ou sejam eles por uma decisão da administração. Então, já está dentro do CPC 0026, para ter nota explicativa, porque isso vai mudar custo trabalhista e afeta a comparabilidade, com certeza, de um ano para outro. Só aproveitando que subiu uma pergunta aqui que é relacionada ao tópico que a gente recém falou, alguém comentou que tem um projeto de FRS para meio que amenizar o impacto da remensuração do FRS 16. De fato, existe esse projeto, mas dependendo do prazo de divulgação que você tenha, você não vai conseguir tirar proveito disso. Então, por exemplo, na Gol, como o nosso prazo de divulgação era bastante curto, a gente não teve a possibilidade de esperar uma definição do IFRS. Então, só para todo mundo saber, né, está sendo discutido de fato o IFRS 16. A gente não sabe se vai passar ou não, que seria temporariamente dar um waiver aí no fator remensuração. Mas aí, por outro lado, como é que fica a confiabilidade da demonstração financeira? Também tem que pensar um pouquinho nesse aspecto, porque se o impacto é significativo, no fim do dia eu vou ter um saldo errado no meu balanço. Então, precisa ser olhado com bastante cuidado. Cautela, né? Então, só porque a pergunta subiu aqui, eu vi, e a gente estava recém falando do tópico. Aí, na sequência, a gente tem um tópico que é bastante complexo, que não afeta todo mundo, mas aquelas pessoas que são afetadas também precisam dar uma olhadinha, porque, às vezes, esses assuntos passam muito distante do contador, né? Mas o contador, ele é o guardião das normas, e não necessariamente as pessoas da tesouraria, elas conhecem as regras contábeis. Então, você tem que estar ali monitorando de perto. Então, para as empresas que tinham contratos de derivativo, que elas designavam como rede de fluxo de caixa, o que pode ter acontecido? Vamos pegar um exemplo hipotético, mas bastante prático. Eu estou numa empresa que produz carne, né, frango, enfim, e eu tenho contratos de soja e milho que eu uso como rede de fluxo de caixa, porque os meus animais precisam desses vegetais para poder, enfim, se alimentar. Com o que está acontecendo, então eu tinha um volume previsto de produção. Então eu fui lá e contratei o RED para poder manter meus custos ali controlados, né, do preço da soja e do milho, que são commodities que têm preços voláteis. O que aconteceu? Eu tinha um plano de produção. Com a pandemia, pode ser que o meu cliente, que está lá na China, no Japão, fez um lockdown e ele não está podendo mais importar. Então, os pedidos que eu achava que iam acontecer, não vão acontecer. Em decorrência, talvez eu tenha que baixar a minha produção. E na baixa da produção, eu não vou consumir mais aquela quantidade que eu imaginava e que eu tinha feito de contratação de RED. Isso pode acontecer com derivado de petróleo, milho, soja, enfim, qualquer tipo de commodity.
O que a regra fala? Que se você está overheaded, né, falando de maneira bastante simplificada, você tem que fazer imediatamente o reconhecimento. Então, por mais que seja difícil, o cenário seja muito incerto, eu tenho que pegar esse business plan e falar, eu vou ter uma queda no meu consumo da commodity que eu contratei e designei como hedge de fluxo de caixa e fazer o desreconhecimento. Então, no nosso caso, trazendo 2 exemplos práticos, na Gol a gente tinha derivativo de hedge de fluxo de caixa relacionado à compra de combustível, né, do combustível de aeronave, né, que é o QAV. Então, eu imaginava que eu ia consumir uma quantidade bastante significativa. Com a queda, né, a Gol, para vocês terem uma dimensão do que está acontecendo, ela saiu de 750 voos diários para 50 voos diários. Então, a minha expectativa de consumo de combustível era 90% superior ao que eu tenho hoje. Não que eu tivesse 100% redeado, eu nunca faço 100% de proteção, né? Ninguém faz. Mas, de qualquer forma, eu caí numa situação onde eu fiquei overheaded porque eu não tinha, eu só tenho 50 voos diários. Então, a gente teve que olhar para o futuro e falar quanto tempo eu acredito que essa crise vai existir, quanto tempo a minha malha vai ficar reduzida, qual que é o tamanho do meu overhead, e eu tive que trazer do patrimônio líquido, lá do OCI, dos resultados abrangentes, para o resultado do período, 290 milhões de perdas em hedge de combustível. A companhia também, ela tinha a gente tem um instrumento lá que é bastante interessante, que é um hedge contábil, que a gente usa receitas futuras para proteger a companhia de variação cambial. E como as minhas receitas futuras geradas em dólar também reduziram por conta do bloqueio das fronteiras, né? O Brasil hoje não pode vir, por mais que uma companhia aérea queira, ela não pode ir para a Argentina, ela não pode ir para a Colômbia, tem uma série de locais que ela está proibida de viajar. Praticamente o Brasil só pode hoje viajar para os Estados Unidos, por enquanto. Então, a gente também teve que desreconhecer uma parte dessa perda cambial que estava lá no meu patrimônio líquido, teve que trazer para o resultado e foram 290 milhões de impacto no trimestre. Então, assim, é super importante, porque o contador é aquele que conhece a regra. Talvez a pessoa da tesouraria não saiba que ela precisa fazer esse desreconhecimento porque descasou o hedge, né? Ela não tem a visão de que está over e você tem que olhar o over na linha do futuro, de quanto você prevê que a crise vai persistir. Então, precisa, de novo, de muito diálogo entre controladoria e contabilidade para que os números sejam corretos, passem bem por um processo de auditoria e tem que estar baseado também no business plan. Então, o business plan é um processo assim, chave dentro de tudo que a gente está vivendo da pandemia. Esse é complexo, espero que eu tenha conseguido traduzir para vocês. Em relação a eventos subsequentes, né, a gente vem falando tanto para os balanços anuais quanto para balanços trimestrais, a gente vai ter que falar de eventos subsequentes, porque a situação é muito fluida, tudo muda o tempo todo dia tem uma novidade que está sendo, de regras que estão sendo adotadas pelo governo ou pelas companhias. Então, aqui eu coloquei só um pedacinho das ações que a gente tomou de 31 de março até a emissão do balanço, que foi agora, segunda-feira, 4 de maio. Quem tiver curiosidade pode ir lá no site e baixar a nota. Eu acho que não é uma nota perfeita, obviamente, mas é um bom modelo, é um bom ponto de partida para quem precisar. Então, professora, se a senhora quiser ir passando, a gente colocou aqui, ó, então a readequação da malha, que foi exatamente isso que eu falei para vocês, saindo de 750 voos diários para 50 voos diários. Todas as reduções que a companhia, todas as ações que a companhia tomou no sentido de reduzir custos variáveis e fixos. Então, os custos variáveis estão atrelados à redução da frota, né, da quantidade de voos. Despesa com pessoal, a companhia já no primeiro momento promoveu uma redução de salário, promoveu redução de salário depois escalonada de forma diferente entre diretores, gerentes e os demais colaboradores. A companhia promoveu licença não remunerada, depois a companhia também entrou na 936. Então, a gente tem mais ou menos, hoje esse número já é bem maior, a gente tem 1.000 colaboradores na 936,
5,4 mil colaboradores em licença não remunerada. Isso traz uma complexidade extrema para o processo de folha de pagamento, porque muda totalmente, né, a rotina que a gente tem. Inclusive, o fechamento de abril, a gente precisou estender para que a folha conseguisse rodar todos os cenários que estão dentro do que foi acordado junto aos funcionários. É bastante importante. Então, suspensão de projetos, renegociação com todos os projetos não essenciais. Depois a gente fez uma sessão de preservação e fortalecimento do caixa da posição de liquidez, que a companhia fez, né? Então, postergação de pagamento de arrendamento, postergação de pagamento de fornecedores de combustível, despesa com pessoal, o que afeta somente caixa, né? Que é não pagar o bônus que estava previsto, né? Pagamento previsto para abril foi prorrogado para outubro. 13º salário, a gente não paga 50%, a gente não paga 1/3 de férias. Investimentos em CAPEX estão totalmente suspensos, exceto aqueles que são essenciais à operação. Manutenção de motores, a gente prorrogou pagamento, porque manutenção não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Impostos e contribuições sociais, mesmo antes do governo sair com as medidas, a companhia correu atrás de uma liminar para poder fazer a preservação do caixa. Então, pode passar, professora. Então, todas essas medidas aqui, mostrando para vocês o que precisa ter numa nota de evento subsequente, né? Então, outras despesas, a gente conseguiu um reembolso, que foi bastante importante para fortalecer a posição de caixa da companhia, empréstimos e financiamentos que a gente fez a rolagem das debêntures, quais são os suportes que a gente tem recebido do governo, né? Então, o governo permitiu que o cliente ficasse 12 meses com crédito em aberto, né? Então, eu não preciso devolver o dinheiro para o cliente pode remarcar a passagem sem custo. Tarifas aeroportuárias, o governo também cedeu mais prazo para que fossem pagas. E a gente, quando uma companhia aérea, por exemplo, ela não cumpre os horários de voo, ela faz cancelamento de voos, ela corre o risco de perder o direito a usar aquele horário no aeroporto e esse direito ser transferido para outra companhia aérea. Então, é super importante a manutenção dos slots, né? E dado que todo mundo reduziu malha, ninguém ia conseguir cumprir com o que tinha sido combinado em termos de voos. Então, a ANAC deu um waiver aí também, falando, olha, você não precisa mais cumprir temporariamente essa condição. Até porque não faz sentido você, por 750 voos, expor todo mundo a Covid para voar vazio. Aí, então, a gente foi, de fato, relacionando todas as ações que a companhia tomou no período subsequente. Então, qual foi a nossa estratégia em termos de demonstração financeira? A gente fez uma nota bastante robusta sobre a Covid, né? Como eu falei, a nota tem 4 páginas. E daí, na parte de eventos subsequentes, a gente fez uma referência para essa nota da Covid. Daí, a gente falou um pouquinho da alteração das debêntures e renegociação de contrato de arrendamento, porque, por mais que estivessem lá, são coisas importantes que a gente entendeu que deveriam ser repetidas. Mas por que a gente usou essa estratégia? A gente não queria espalhar a Covid no balanço inteiro, né? Até porque se uma situação... vamos supor que amanhã invente a vacina para a Covid e tudo volte ao normal, na próxima emissão de demonstração financeira, a gente vai tirar uma nota, né? Não vai precisar ficar limpando Covid para tudo quanto é lugar. Então, a gente brinca internamente, assim, a gente não vai contaminar o balanço, né? O balanço ficou lá com uma nota, onde a gente capturou absolutamente todos os efeitos e fez cross-referência para uma referência interna na nota de eventos subsequentes para essa nota que é bem mais completa. Acho que, então, Renata, desculpa, acho que vocês foram um dos primeiros a publicar, né? Então, acho que foram um dos precursores. Acho que agora começou a sair nessa semana, né? Acho que ontem para cá começaram a sair alguns outros. Mas acho que vocês foram um dos primeiros a soltar o primeiro ITR com esse nível de divulgação, né? Acho que Então, é o que eu falei, assim, a gente não tem a pretensão de ser perfeita, a nossa nota não... Provavelmente, se eu olhar daqui uma semana a minha nota, eu vou achar um monte de problema, eu vou achar um monte de oportunidade de melhoria, mas eu acho que, assim, é um bom ponto de partida. Então, para quem quiser usar, eu acho que tá aí um bom modelo aí para iniciar. Por último, mas não menos importante, talvez... Não, ainda não é por último, gente, desculpa, mas a gente está chegando lá. A gente não, também... é por último. É por último, acho que é a última, a versão ali. Na verdade, o que acontece? A gente
dentro de tudo que está acontecendo, né, algumas empresas, alguns setores que estão sendo severamente impactados, eles vão ser desafiados a mostrar que eles têm capacidade de continuidade operacional. Então, tem setores, né? Então, se a gente pegar transporte terrestre, as empresas de ônibus, elas não foram feitas não foram planejadas para operar com esse nível que eles estão operando agora. Então, com 20% da capacidade, 30% da capacidade. Então, o caixa praticamente para essas empresas deu uma boa secada. Companhia aérea, a mesma coisa. Se a gente vai para turismo, a mesma coisa. Daqui a pouco vai ser a indústria automobilística. Quem vai trocar de carro em meio a tanta incerteza? Ninguém. Então, essas empresas, elas começam a ver o caixa secar. Do dia para a noite, sim, não tem novas entradas de caixa, só tem saídas programadas. Por isso, esse esforço bastante importante em segurar o caixa, em sair renegociando, negociando prazos para poder demonstrar que tem capacidade de continuar a operar nos próximos 12 meses, mesmo que não tenha um nível de receita, nível de entrada de caixa que essa empresa estava acostumada. Então, a empresa vai ter que mostrar que, mesmo nesse cenário de incertezas, ela tem condições de continuar operando. Então, o que precisa ser avaliado em relação ao going concern, que acho que uma das partes mais desafiadoras de toda essa pandemia, né, é mostrar que a empresa não tem histórico de perdas operacionais, né? Se você estiver gerando fluxo de caixa negativo da sua operação também, você vai ter que demonstrar que, apesar disso, você ainda consegue continuar operando. Se você tem uma posição de patrimônio líquido negativa, se bem que aqui eu tenho uma posição pessoal bastante contrária ao item C e ao item E, porque o fato de você ter capital circulante líquido negativo e patrimônio líquido negativo não quer dizer que você não possa continuar operando. Dificulta, sim, um pouco a vida, mas eu acho que, aí falando de todas as companhias aéreas estão nessa situação no Brasil e já há muito tempo, né? Não é uma coisa de hoje, vem aí desde antes de 2015, no mínimo. Então, esses dois fatores, o C e o E, eles sozinhos não são indicativos, nem comprometem o going concern de uma companhia. Inabilidade de conseguir novas linhas de crédito ou de repagamento, aí sim, aí eu acho que são os pontos mais críticos. Então, para quem está nesses setores mais afetados ou em setores que ainda não são os mais afetados, mas serão, dependendo da extensão da crise, tem que ficar de olho e já tem que começar a construir um memorando de going concern. Os auditores vão pedir isso e, de novo, isso daqui vai estar muito baseado no business plan da companhia. Então, o plano de negócios, ele é essencial, assim, é a primeira coisa que tem que começar a ser trabalhada. Pode passar, professora, por favor. E aí, para concluir que a companhia vai conseguir continuar como going concern, ela tem que demonstrar que ela tem capacidade de honrar os compromissos assumidos nos próximos 12 meses, que tem acesso a linhas de créditos, que pode receber aporte de seus acionistas, se necessário, e não haver necessidade de liquidar ativos fora do curso normal de suas operações. Porque se eu começar a liquidar tudo que eu tenho, né, eu começo a comprometer a minha capacidade de produção. Tem uma literatura bastante interessante com umas 35 páginas, que é do próprio IFRS, sobre o going concern, que ajuda bastante aí na discussão e exemplificação. Acho que dos mais importantes aí, acho que desses últimos pontos, acho que é a capacidade, acho que é uma análise mais abrangente, com certeza o business plan é uma coisa fundamental para entender isso, mas essa questão de comprovar que vai ter caixa para os próximos 12 meses, mas principalmente para superar o curto prazo. Se eu não conseguir passar o curto prazo, eu já tenho um problema sério. Então, o caixa disponível e as linhas de crédito aprovadas, né? Então, isso não vai ser uma simples declaração da administração. Isso precisa ser uma evidência clara de que, olha, o caixa está aqui, o consumo de caixa vai ser esse, e as linhas de crédito que tem aprovadas, elas são essas, né? Então, apesar da análise ser abrangente, ela também é uma análise que espera passar para os próximos 12 meses, mas também é necessário que a administração comprove o curto prazo. Então, como que ela vai passar
o curto prazo, da onde vai vir o dinheiro. Ou ele está disponível, ou ela tem linha de crédito aprovada, ou os acionistas já aprovaram e tem uma GE, uma definição clara de aporte dos acionistas de dinheiro na companhia. Então, a gente, o objetivo era dividir a nossa experiência prática mesmo e ajudar, né? O intuito é sempre esse, né? E daí, concluindo, né, a gente entende que a preparação mais realista das demonstrações financeiras, considerando a informação disponível no momento da divulgação. Então, assim, os seus cenários vão mudar, é fato. Vai ter que ter uma linha de corte, obviamente, mas desde que não tenha mudanças significativas. Então, tem que ter um alinhamento muito forte da contabilidade com as demais áreas. A contabilidade sozinha não vai conseguir preparar uma demonstração financeira em tempos de Covid. Vai ser necessário, assim, explorar muito mais a parte de informações qualitativas, né? Por mais que a gente faça cálculos, a gente vai ter que explicar, a gente vai ter que escrever mais, vai ter que demonstrar realmente o que está sendo feito, né, para dar mais conforto ao usuário da demonstração financeira. E a gente está num ambiente bastante incerto, assim, muito fluido, muito mesmo, bastante desafiador. Para mim foi um momento muito difícil na minha carreira, assim, dormi muito pouco no último mês, mas acho que o aprendizado é único, né? A gente sai diferente, a gente sai mais fortalecido, mas atravessar não está sendo fácil. Em termos profissionais. Muito desafio mesmo. Carlos, quer complementar? Eu acho que dou os parabéns para a Renata, acho que ela a gente acompanha um pouco de longe nas aulas, acho que todo mundo na sala é um pouco fã dela, acho que eu aproveito para parabenizar ela, que realmente é um desafio. E eu acho que, voltando ao tema, essa questão da demonstração financeira, acho que esse ano a gente vai ter o ano das notas, com certeza, acho que a nota vai ser muito importante. A questão toda da informação, a informação qualitativa, acho que a Renata trouxe um bom exemplo da Gol, da primeira DF aí que a gente teve acesso, acho que foi uma das primeiras que eu falei, e a informação do que a demonstração financeira, o que a administração está tomando como medida frente à crise, quais são os desafios e o que ela está fazendo. Acho que isso é o que a gente vai ter que ver na demonstração financeira, seja principalmente nas empresas de capital aberto, mas também nas limitadas, nas SAs, naquelas empresas que reportam. Com certeza a gente vai ter, vai ser o ano da nota explicativa, mas a nota explicativa consistente para dizer o que está acontecendo e o que a administração fez para, principalmente, ter continuidade, manter a operação nos eixos. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter pela frente, e principalmente porque é um ambiente de certeza. Então, a informação disponível naquele momento, e com certeza vai ser um conjunto. A contabilidade sozinha não vai fazer nada. Acho que basicamente é isso. Bom, obrigado, Renata, obrigado, Carlos. Egídio, dá tempo da gente fazer algumas perguntas? Juliana? Roli? Então tá bom. Dá sim, Cecília, pode fazer. Eu só queria reforçar o pedido aqui, gente, para quem ainda não colocou o nome no chat, por favor, manda para a gente, pode ser para todo mundo, não precisa ser privado, só para poder contabilizar a presença, tá bom? Ok. Eu vou primeiro fazer a pergunta do Eduardo Francisco, que ele fala assim, ó. Há empresas que não serão obrigadas a efetuar provisões, mas suas operações futuras serão afetadas. Como fica a discussão sobre a constituição de reserva para contingências, para limitar a distribuição de lucros e manter o caixa? Quem quer falar sobre isso? Fala. Eu acho que posso falar, Renata, você complementa, mas acho que essa questão das provisões, eu acho que quando existe pré-requisito CPC 25, a companhia vai ter que fazer provisão, ou divulgar essa informação nota explicativa, mas preencher o requisito de um evento decorrente do passado, consegue mensurar e vai ter saída de caixa futura, isso vai gerar provisão. Então, a obrigação da provisão é uma análise do evento,
E isso vai requerer o registro contábil, né, se preencher os requisitos do CPC 25. Em relação à reserva, eu acho que a diretoria, no caso das SAs, nada impede que a diretoria faça uma proposta para o conselho, né, para que seja constituída uma reserva para contingências. Às vezes o estatuto não permite, não tem disposição estatutária para ter a reserva de contingência, principalmente nas empresas de capital fechado, as SAs de capital fechado, mas nada impede que a diretoria, analisando o momento atual, faça uma proposta para o conselho e isso seja aprovado numa GE, uma GE específica, e faça a constituição da reserva reserva para contingência, né? Então, acho que isso de forma prática, é uma atribuição inicialmente da diretoria. Mas também os acionistas podem, de acordo com a disposição estatutária da companhia, os acionistas também podem chamar uma GE para discutir o assunto, aí vai depender do quórum para essa finalidade. Né? Renata, não sei se é por aí que você eu acho que, complementando, né, a reserva para contingência é absolutamente legítima. E, mais uma vez, eu incentivo os meus colegas contadores a levarem esse tema, porque muitas vezes passa despercebido pelo time legal, né, pela parte do jurídico, pela parte que toca os temas societários da companhia, né. Então, o contador, assim, é uma oportunidade da gente agregar valor e eu acho que é bastante importante. Bastante. Eu recomendo, super recomendo. E as provisões, eu endosso o que o Carlos falou, assim, a gente sabe que tem empresas que são mais resistentes a fazer provisões, mas não podemos esquecer que a gente tem que seguir as normas contábeis, né? O fato de estar no meio de uma pandemia, a gente não tem autorização para deixar de seguir norma, que também é uma situação difícil de você dizer isso para o administrador, né? Eles acham que, porque a gente está vivendo um momento ímpar na história, que a gente pode fazer coisas ímpares e a gente tem que estar ali firme, forte, com bastante sustentação técnica, dizendo eu não tenho autorização para fazer nada fora do que é regra contábil. A regra não pode ser abandonada em hipótese nenhuma nesse momento, independente da pandemia. Eu tenho uma outra, obrigada, Renata, obrigada, Carlos. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas ela é mais fiscal do que outra coisa, mas vamos lá. Eu vou ler inteiro aqui. Créditos tributários de PIS e COFINS pagos sobre ICMS através de decisão judicial transitada em julgado pode contabilizar o valor total no ativo? E a contrapartida é no patrimônio líquido ou é no resultado? É crédito extemporâneo? Crédito extemporâneo, pelo que eu entendi. Crédito, assim, eu vou falar com base na minha experiência e, obviamente, que sempre a gente deveria estar dentro da situação para poder dar a melhor recomendação, conhecer melhor os detalhes. Mas, assim, também está lá no balanço da Gol e da Smiles. A gente reconheceu o crédito extemporâneo de PIS e COFINS, tanto o ano passado quanto esse ano, e a contrapartida é resultado. Daí tem que segregar a parte que é operacional, né? Normalmente, por exemplo, se você está fazendo esse ano, boa parte vai para outras receitas e despesas dentro da parte operacional, e a parte que é financeira, se for o caso, você vai jogar dentro do financeiro. Mas o crédito temporâneo é resultado. Pelo menos, assim, né? Se quiser depois me acessar... mesmo porque, pelo que ele colocou... Não é uma correção de erro, né? Exato. E mesmo porque ele está colocando que foi transitado em julgado naquele exercício. Né? Exatamente. Então, isso, quando se transitou em julgado, por exemplo, no exercício de 2019, é exatamente isso que a Renata está colocando. O ganho, na verdade, está ocorrendo naquele determinado momento, naquele determinado exercício. Então, ele não é correção de erro e retificação. Então, não teria que fazer contra patrimônio líquido. Mas a pessoa pode até olhar o balanço da Gol e da Smiles, a gente tem créditos extemporâneos reconhecidos e é uma boa referência, assim, de contabilização. Bom, eu queria... a gente tem bastante aqui no nosso chat, um monte de parabéns a vocês dois. E eu queria... A Marta,
fez alguns comentários em relação a going concern. É isso, Marta? Eu não sei, Egídio, será que dá para abrir a voz dela? Porque daí eu não sei, é mais fácil ela comentar, fazer a pergunta do que eu. Já abriu, Marta. Eu mesmo abri. Fala, Marta. Eu estava me mantendo quieta até agora. Eu sabia que você deve estar morrendo aí de ficar quieta. Não, eu fico preocupada com essa história do Going Concern aí, e aí, pela NEFAC, a gente até fez uma entrevista com o professor Eliseu Martins, a gente estava discutindo isso, se nós não estaremos sendo catastróficos demais. Então, assim, eu entendo os pontos que vocês colocaram, né, item a item do balanço. Aliás, parabéns pela apresentação, muito boa, assim, foi... Aliás, Renata, você continua excelente contadora, né? Eu lembro da sua defesa quando você estava na BRF e tal, e imagino que você está enfrentando na Gol. Entendo que uma empresa voltada para o turismo ou transporte, como é o caso da Gol no sentido de transporte, vocês devem estar sofrendo muito acima do que deveria, do que muitas outras empresas. Mas a minha preocupação é assim, será que não deveríamos ser mais prudentes, né? Será que a gente não vai baixar coisa demais? Será que a gente não vai jogar muita coisa de impairment para o resultado? E o cenário otimista, né? Porque eu acho que a gente não pode perder. Eu acho que a prudência ela é importante no sentido de equilibrar. Senão, assim, uma apresentação de cenários somente catastróficos, todo mundo vai deixar de existir, né? Aplicando as indicações lá de Going Concern do IASB. Então, eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês, como que fica essa questão de prudência, no próprio sentido de... bom, você recebe o business plan da empresa, mas o business plan, eu entendo que não é um business plan. Você deve ter, provavelmente, uma série de cenários possíveis. Então, a gente não deveria ser mais prudente nessas baixas e nessas análises, principalmente envolvendo impairment? Posso começar e acho que o Carlos pode completar, porque a gente tem aí duas visões bastante distintas. Eu acho que a pergunta é muito boa. A administração, ela faz o cenário que ela realmente acredita, e esse cenário ele vai sendo modificado à medida que as coisas vão acontecendo no cenário macroeconômico. Por outro lado, os auditores, eles têm uma tendência, a gente usa até uma expressão meio chula, né, no mercado, a gente fala assim, eles querem dormir com a bunda encostada na parede, né? Então, a demanda de informação que é pedida em termos de análise de going concern é muito pesada. Quando a gente vem aqui fazer o alerta, é mais no sentido de tentar preparar os nossos colegas de que, olha, você vai ser demandado a fazer. Então, eu vou até sair do mundo Gol, né? Eu tenho um amigo que é presidente de uma empresa que presta serviços de alimentação em escolas, em empresas, e foi absolutamente impactado, né? Porque as escolas estão 100% fechadas, as particulares todas têm um refeitório para as crianças poderem se alimentar, e ele também teve uma queda absurda na entrada de caixa, e é uma empresa que nunca teve problema de going concern, não tem problema de patrimônio líquido negativo, não tem problema de capital circulante negativo, e ainda assim teve que apresentar uma análise de going concern, está sendo desafiado a apresentar. Então, o sentido de falar de going concern é mais no sentido de alertar que, olha, você vai ser desafiado a provar que você consegue fazer a travessia, né? A gente, por exemplo, a Gol, a gente não fez nenhum tipo de provisão adicional em termos de impairment, né? A gente mostrou que o nosso business plan sustenta os nossos ativos, a gente mostrou que a gente sustenta a operação nos próximos 12 meses, o nosso business plan, para você ter uma ideia, os auditores pediram mais de 7 cenários alternativos àquele que a administração preparou. Então, é no sentido de alertar os contadores e assim, olha, você vai ser extremamente desafiado. E, não fazendo uma crítica, eu entendo que é muito difícil para o auditor se posicionar
em relação a esse tema, mas assim, a gente vê às vezes um excesso de proteção, de não querer entender, de desafiar até, de querer propor cenários que não são realistas, que são piores do que o cenário que a gente já está vivendo. Então, é bastante difícil, é muito desgastante e eu digo assim, que tem sido bastante desafiador nesse aspecto e eu acho que várias empresas vão passar pela mesma situação que a gente está passando e é no sentido de alertar. Eu concordo com o professor Eliseu, concordo com a senhora que não é para fazer terrorismo no balanço. Carlos, acho que só essa Deus. questão, acho que essa questão da sustentação e do business plan que vai ser um aspecto bem importante. Acho que alguns setores são bem mais afetados do que os outros. Acho que o setor que está passando meio alheio, o setor de agro e assim por diante, esses estão meio alheios ainda. Mas outros setores estão completamente afetados. Então, acho que não é a questão de registrar as perdas já imediatamente, mas é a questão de comprovar a continuidade, mas no sentido, acho que um pouco antes. A questão de que o business plan para em pé e que vai passar e que isso vai ser algo momentâneo e que vai ter caixa suficiente para manter isso, apesar das reduções do caixa operacional, da geração de caixa operacional. Então, e aí sim, acaba passando pelo going concern, mas as baixas, as perdas e assim por diante, acho que não tem que ser algo catastrófico, mas tem que ser bem realista e palpado em números, né? Palpado em números com o que tiver disponível. Então, acho que essa que a gente colocou, o business plan, acho que vai ser algo bem importante para todas as empresas, né? E tem empresas que simplesmente fecharam a linha de produção. A gente atende alguns clientes de indústrias cerâmicas, atende construção civil, não tem venda, né? Então, não tem venda, você não tem por que deixar uma linha de produção ativa. Você fecha a linha, caixa de operação, ser sua venda. Então, a demonstração de que vai existir caixa para suportar, é uma análise mais abrangente para 12 meses, mas suportar o curto prazo que vai ser o importante. Então, tenho caixa disponível, quanto que eu vou usar desse caixa disponível, qual linha de crédito que eu tenho aprovado e o acionista vai colocar dinheiro. Né? No final do dia, se o working capital é negativo, se não é, e assim por diante, eu acho que o que vai mandar vai ser o caixa e a linha de crédito. Então, e o net debt do que a gente vai calcular. Eu acho que é um pouco isso. E o business plan, com certeza. Acho que a fundamentação do business plan vai ser algo, a análise qualitativa vai ser o mais importante nesse período. Né? Entender bem o negócio. E eu acho que o papel dos auditores nesse período vai ser isso. Entender cada vez mais o negócio das empresas para estar do lado e não simplesmente ter uma posição mais conservadora ou com excesso de conservadorismo. Né? Acho que é um pouco que a gente colocou no começo. Tirar fora esse excesso de conservadorismo é bem importante. Tem um comentário aqui do Eduardo Francisco que ele fala assim, olha, temos que manter o princípio da neutralidade na constituição das provisões. Na verdade, é só um comentário, não é uma pergunta. Mas a gente vai, é inevitável, assim, ter que olhar com outros olhos, né? Entender o negócio, olhar com outros olhos e fazer o julgamento dentro do que é requerido pela norma. Eu acho que entender o negócio nesse momento, as mudanças de comportamento, né, que nem o exemplo que eu dei da Smiles, a gente nunca precisou provisionar para cancelamento de troca de milhas por passagens, por diária de hotel, por qualquer coisa que fosse. E a gente teve que olhar para o negócio de uma forma diferente e falar assim, olha, por mais legítima que tenha sido a receita que eu reconheci nos meses de fevereiro e março, eu tenho essa situação onde essa receita deixou de ter a legitimidade, eu preciso provisionar. Então, dentro de tudo que é mais sagrado dentro das normas, a gente só tem que olhar para o negócio com um olhar um pouquinho diferente, porque as coisas estão mudando muito. Tem mais um comentário, do Formigoni, eu acho. Me parece que teremos que ler nas entrelinhas, porque mesmo a empresa estando em situação de default, não acredito que ela divulgue essa situação. Acho que foi o professor Formigoni. Mas quer falar, Carlos? Não, eu ia falar que nas notas explicativas dos instrumentos financeiros e das operações de empréstimo, as condições pactuadas elas estão divulgadas, né? Então cada contrato, na verdade, ele precisa estar
cada contrato ou cada grupo de contratos e as condições e os covenants daqueles contratos, eles precisam estar definidos, né, definidos não, mas eles precisam estar demonstrados na nota explicativa. Então, com certeza, a leitura da nota explicativa de empréstimos a gente vai ter que ler com mais lupa, eu acho, mas isso já é uma informação bem importante que já é obrigatória na demonstração financeira, né, Renata? Empresas auditadas, eu acho que não vão escapar de ter que divulgar que estão em default. Já tem empresas no mercado que saíram com essa divulgação. Não é a Gol. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta e nem nenhum comentário aqui. Eu acho que é isso. Queria agradecer de novo a presença da Renata, do Carlos, parabenizar vocês, foi bem legal, acho que foi muito interessante, muito relevante o que foi dito. Muito obrigada a todos, então, bom dia. Ô Cecília, posso fazer um comentário? Pode, dona Marta. Não, na verdade eu queria agradecer, porque eu entrei, você me chamou e eu acabei tem várias pessoas aí assistindo, então eu como presidente regional São Paulo da NEFAC agradeço muito aí a participação da Renata e do Carlos e queria parabenizar a Cecília por promover esse encontro, que para nós isso é muito importante. A gente tem trabalhado, feito diversos podcasts e se reinventado, né? Como as empresas estão se reinventando, como a Renata está se reinventando lá dentro da Gol para poder cumprir a sua função, nós na NEFAC não podemos encontrar ninguém, né? Então, nós acabamos criando uma plataforma que é o Educa NEFAC também. Então, eu queria convidar todos aí a assistir, a participar desse Educa NEFAC lá no nosso site e acompanhar as nossas atividades. Está me ouvindo? Sim. Tá. Que é muito importante a participação de todos aí nas nossas atividades. Então, era só isso que eu queria comentar. Muito obrigada e boa tarde aí a todos. Bom dia, né? Ainda é 1h da manhã. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. A gente que agradece, professora. Muito obrigada pela oportunidade. A intenção é sempre contribuir. Fica à disposição quem quiser me contactar via LinkedIn, tirar dúvidas, trocar experiências. Estou por aqui. Muito obrigada pela oportunidade, professora Marta, professora Cecília, Carlos. Um prazer dividir esse painel com você. Muito obrigada por tudo. O prazer é meu. Eu agradeço a professora Cecília e está à disposição também. Um abraço a todos, bom dia e novamente parabéns aí, Renata.